Ô, gente, eu não quero apenas trazer essa notícia para vocês dos inimigos da classe trabalhadora, que é muito importante que vocês compartilhem em todos os grupos e peçam e façam pedido para as pessoas compartilharem. Eu quero analisar essa notícia, porque temos aqui duas lideranças que demonstram claramente que são inimigos da classe trabalhadora. Coisa que quem acompanha o canal já sabia. Estamos falando do Valdemar da Costa Neto, do PL, partido do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, e o Antônio Rueda, do União Brasil. Eles estão se articulando para impedir a votação do fim da escala 6x1. Por quê? Porque eles querem manter a hiperexploração e também porque eles têm medo que, se for para votação em ano eleitoral, vai ser aprovada e o governo Lula vai ter, no sancionar do fim da escala 6x1, uma coisa poderosa na hora da eleição. Foi o governo que defendeu e acabou com uma escala de hiperexploração, que reduziu a jornada de trabalho de 44 horas para um valor menor, que ainda vai ser discutido no Congresso e no Senado, mas seguramente iria reduzir a jornada e a quantidade de dias trabalhados, que é uma pauta histórica da esquerda. Falar em ideias de esquerda, gente, demonstro em meus cursos sobre Marx, sobre Gramsci, que a diminuição da jornada de trabalho, que do tempo de trabalho, por exemplo, no passado, início do século XIX, de 16 horas por dia, de 14 horas para 10 horas, e depois, finalmente, a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, que eu já acho muito, já acho que tem que reduzir para 7, 6 horas por dia, viu? Mas essa redução foi uma conquista da esquerda. E aqui nós vemos, mais uma vez, esse episódio da direita se articulando para impedir. Bem, eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês se tornarem afiliados dos meus cursos na plataforma Hotmart, vocês podem ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Não tem esquema. É muito simples. Você vira inscrito sem gastar dinheiro no Hotmart, depois vira afiliado, vai ter o seu link. E se você divulgar os cursos e pessoas comprarem o curso, a própria plataforma Hotmart vai pegar 20% desse valor e vai passar para vocês. Se vocês atingirem, quero ver quem vai ser o primeiro a atingir 13 vendas de cursos esse ano, você ganha o direito a participar de uma live comigo e nas próximas vendas de cursos que você divulgar, você vai ter direito a uma comissão de 40%. Isso é repartir ganhos com a classe trabalhadora. E não tem custo nenhum para você começar a ser afiliado. Tendo dito isso, vamos aos detalhes. Os dirigentes admitem o risco de aprovação e defendem segurar a PEC na CCJ. Claro, estão com medo que seja aprovada. Os presidentes do PL, o partido do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e do União Brasil, Antônio Rueda, afirmaram que vão atuar para impedir que a proposta de emenda à Constituição que extingue a escala de trabalho 6x1 seja levada a plenário antes das eleições. Ambos reconhecem que, se a matéria avançar para votação aberta, a tendência é de aprovação ampla, porque vai ter um monte de gente da direita e da extrema-direita que vai ter medo de votar contra, embora eles sejam contra. Então, em vez de ir para votação e votar a favor a contragosto e dar ao governo Lula a possibilidade de usar isso, ou eventualmente votar contra e ser esmagado ou pelo empresariado que bancou a campanha, ou pelo povo, eles não querem votar isso porque eles vão ficar entre satisfazer o empresariado que financiou a campanha deles ou satisfazer a população. Se eles escolherem a população porque tem medo de perder esses votos, vão irritar os empresários que bancam a campanha. Se resolverem ouvir os empresários que bancam a campanha, correm o risco de não serem eleitos, porque vão irritar a classe trabalhadora brasileira. Por isso, a solução deles é a seguinte: não queremos votar. Porque qualquer coisa que a gente vote, a direita e a extrema-direita, né, é isso que eles estão pensando. Eles vão irritar alguém. Ou eles vão irritar os empresários, ou eles vão irritar a classe trabalhadora brasileira.
que é hiperexplorada. As declarações, segundo o jornal Globo, foram dadas na noite dessa segunda-feira em São Paulo, durante um jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, claro, evento da elite, né? O evento reuniu empresários e representantes de empresas como Google, iFood, JHSC, além de integrantes do setor varejista e de outros segmentos da economia, que reagiram com aplausos às manifestações contrárias à proposta. Claro, o empresariado, o setor varejista. O setor varejista é um dos principais setores que bota as pessoas para trabalhar 6 dias da semana e, às vezes, mais do que 44 horas, de forma ilegal. Também rola isso também, né? E eles estão morrendo de medo que isso daí venha. Então, qual é a estratégia? Antônio Rueda declarou ter uma posição pessoal contrária ao projeto, por entender que ele vai onerar o setor produtivo e gerar inflação. Gerar inflação é mentira. Onerar o setor produtivo é discurso da direita liberal para dizer capitalista que tem demanda vai ter que pagar um pouco mais trabalhadores. Porque se você reduz a jornada de trabalho, acontece uma coisa simples. Se existe demanda para o seu produto e você precisa de trabalhador nos dias que os outros trabalhadores vão descansar, você vai ter que contratar mais. Você vai ter que gastar um pouquinho mais, sim. Só que isso vai significar, sabe o quê? Diminuição de desemprego, porque vai ter que contratar mais gente. Agora, se não precisa contratar mais gente é porque não tem demanda pelo produto. O que define é se tem ou não tem demanda. E eles não querem diminuir o desemprego. É isso. E não querem que o trabalhador tenha direito a descansar um pouco mais, né? Que não tenha uma jornada de trabalho tão exaustiva, né? Enfim. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, admitiu a dificuldade de parlamentares que disputam reeleição se posicionarem contra. É uma posição muito cruel para quem está disputando uma reeleição ou outro mandato. A gente tem que ter inteligência e segurar que essa votação vá para o plenário, porque se ela for para o plenário, vai ser avassaladora a aprovação. Olha só, sabe por que é cruel? Porque eles ficam entre a cruz e a espada. Eles ficam entre satisfazer os financiadores da campanha e satisfazerem a população, a classe trabalhadora. E alguns da direita vão dizer, eu priorizo a minha reeleição. E aí vai votar a favor. Outros vão dizer, eu priorizo satisfazer os meus patrões. Só que como vai dividir a direita e a extrema-direita, a tendência é isso ser aprovado de forma esmagadora, porque toda a esquerda e a centro-esquerda vai votar favoravelmente. Basta dividir eles que passa. E por isso que tende a passar. Mas vamos seguir. É um assunto muito penoso para o setor produtivo, diz ele. Eu tenho uma posição pessoal que eu vou defender junto à bancada. Isso vai ser um desatino. Quem vai pagar essa conta são os consumidores. Não, mentira. Eu defendo que a gente possa construir uma barrigada na CCJ. Eu defendo uma posição, junto com o Valdemar, em que a gente possa construir uma unidade dentro das comissões, para a gente ir barrigando isso, jogando com a barriga, não votar, porque eles têm medo, e a esquerda não pode permitir isso. É fundamental vocês compartilharem esse vídeo. Claro que a pressão do setor empresarial é essa, né? Valdemar da Costa Neto também ressaltou o impacto político da votação. Se a camarada votar contra, é muito difícil para ele. O dirigente defendeu a mobilização do empresariado junto aos parlamentares para evitar que a matéria avance. Ou seja, ele quer mobilizar os financiadores dos deputados de direita para evitar que isso seja votado. E a posição do governo é o contrário. O governo e a Câmara aceleram a tramitação. Lula atua para que a proposta seja votada o quanto antes. O presidente da Câmara sinalizou prioridade ao tema e informou em vídeo que o relator da PEC será indicado no início da semana. A proposta busca alterar a Constituição para permitir a redução da jornada de trabalho com a revisão do modelo atual de 6 dias para um de descanso, para ter mais, né? Pelo menos dois dias de descanso. A ideia é consolidar em um único texto as iniciativas apresentadas pela deputada Érica Hilton e pelo deputado Reginaldo Lopes, Érica Hilton do PSOL, e o Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais, né? Érica de São Paulo, né? Que defendem mudanças nas regras constitucionais. Gente, esse é um vídeo que você precisa, eu peço a vocês,
que você precisa compartilhar. E tem que pedir para as pessoas compartilharem. Sabe por quê? Porque não é apenas que é uma coisa previsível, que a extrema-direita e que a direita liberal e tal esteja se articulando para evitar a votação. É porque esse tipo de coisa demonstra de forma inequívoca, inquestionável. Não tem como questionar. Esse pessoal do União Brasil, do PL, aí o povo vai dizer, a União Brasil faz parte agora da base aliada. Isso daí são concessões que o governo faz para tentar governar. Não significa que essas pessoas deixem de representar os interesses da classe dominante, continuam representando. Continuam representando, assim como o Novo representa, né? Assim como outros partidos aí do Republicanos representa. Por que o Republicanos, provavelmente muita gente do Republicanos dividiria e parte deles iriam votar a favor? Porque tem medo de não se reeleger. Eles iam incomodar os empresários que bancam a campanha, parte, com medo de irritar a população e a classe trabalhadora e perder votos da classe trabalhadora que é culturalmente conservadora. E vão tentar iludir essas pessoas dizendo, tá vendo? A gente votou favorável. Tentando fingir para essas pessoas, enganar elas, como se defendessem os trabalhadores. Isso aqui mostra com clareza, de forma absoluta, que eles são inimigos dos trabalhadores. E uma coisa que quem acompanha o canal sabe de cor e salteado. Mas que tem muita gente no Brasil que ainda não sabe. E é hora da gente educar essas pessoas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você quer educar as pessoas, se torne afiliado dos cursos da gente, divulgue. Os cursos, eles contribuem para que as pessoas compreendam justamente que esses direitos, que a luta pela diminuição da jornada de trabalho é uma luta da classe trabalhadora ligada aos movimentos e partidos e os sindicatos, organizações da esquerda. E a direita sempre esteve contra os direitos do trabalhador. É fundamental divulgar os nossos cursos. E você ainda pode ganhar um dinheirinho fazendo isso, virando afiliado. O vídeo sobre isso está no comentário fixado. E se você gosta muito do que a gente faz, pode se tornar também membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, pode, enfim, ajudar a gente a crescer. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Então clique nele e fique na nova máquina do tempo. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.